Quando pensamos no castigo final, descrito nas Escrituras, a primeira palavra que vem à mente da maioria das pessoas é o inferno. No entanto, existe um lugar mencionado na Bíblia que é tão obscuro, tão profundo e tão aterrorizante, que até mesmo os demônios imploram a Deus para não serem enviados para lá. Esse lugar não é o Lago de Fogo e também não é o Hades, por onde as almas humanas passam. Hoje, nós vamos descer às profundezas do maior mistério prisional do universo espiritual e descobrir o que exatamente Deus trancou no Tártaro. A menção mais assustadora sobre esse lugar encontra-se na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4. O apóstolo revela que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, prendendo eles em cadeias de escuridão, para aguardarem o juízo final. O termo original grego usado aqui, tartarosas, aparece apenas esta única vez em toda a Bíblia, indicando que se trata de uma dimensão prisional de segurança máxima, criada com um propósito muito específico. Não é um lugar de punição para humanos rebeldes, mas um abismo reservado exclusivamente para uma classe de seres celestiais de altíssima hierarquia que cometeram um crime imperdoável. Para entender quem são esses prisioneiros, precisamos voltar aos dias de Noé, no livro de Gênesis, capítulo 6. A Bíblia descreve que os filhos de Deus, uma expressão usada no Antigo Testamento para se referir aos anjos, desceram à terra e se envolveram com as filhas dos homens. Essa união antinatural entre seres espirituais e a carne humana gerou os Néfilim, criaturas que corromperam toda a criação e quase destruíram a linhagem pela qual o Messias viria. Foi esse pecado de rebelião cósmica e contaminação genética que provocou a ira divina, resultando não apenas no dilúvio, mas na sentença imediata desses anjos caídos. A carta de Judas, no versículo 6, complementa essa revelação, afirmando que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus os reservou na escuridão, em prisões eternas. Imagine a magnitude desse castigo. Seres de luz, criados para habitar nas dimensões mais elevadas da glória divina, agora estão acorrentados em um breu absoluto, onde não há som, não há esperança e não há luz. As cadeias de escuridão não são feitas de ferro material, mas são amarras de natureza espiritual indestrutíveis, das quais nenhum poder angelical ou demoníaco pode escapar. A fama do Tártaro é tão terrível no mundo espiritual que os próprios demônios que vagam pela terra tremem só de ouvir falar nesse abismo. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, quando Jesus confronta o homem possesso pela legião de Gadra, os espíritos imundos entram em desespero e fazem um pedido chocante. Eles rogam a Jesus que não os mande para o abismo, sabendo perfeitamente que ele tinha autoridade para os trancar lá antes do tempo do juízo final. Eles preferiram entrar em uma manada de porcos e se lançar ao mar do que enfrentar a agonia do isolamento nas profundezas do Tártaro. Muitos teólogos e estudiosos das escrituras antigas, ao analisarem textos históricos como o livro de Enoque, encontram descrições ainda mais gráficas dessa prisão. O texto apócrifo relata que esse abismo é um lugar caótico, onde não há terra firme nem céu estrelado, mas apenas um vazio ardente e desolador. Embora o livro de Enoque não seja canônico, ele reflete o entendimento judaico da época sobre o quão severo foi o julgamento contra os anjos rebeldes, conhecidos como os vigilantes. O Tártaro é descrito ali como o fim do céu e da terra, a masmorra onde as estrelas que transgrediram o mandamento de Deus cumprem sua pena. A grande pergunta que muitos fazem hoje é: se esses anjos
estão presos no Tártaro? Por que Satanás e outros demônios ainda estão soltos, operando no mundo? A resposta está na natureza do crime que foi cometido nos dias de Noé, que cruzou uma linha que o próprio Lúcifer ainda não havia cruzado fisicamente. Os prisioneiros do Tártaro tentaram alterar a própria biologia da criação humana, uma ofensa tão grave à soberania de Deus que exigiu uma contenção imediata e definitiva. Lúcifer e seus anjos seguidores ainda atuam na Terra, mas operam sob limites restritos, sabendo que o tempo deles também está se esgotando rapidamente. No entanto, o livro do Apocalipse traz um alerta perturbador que se conecta diretamente com essas prisões dimensionais. No capítulo 9, vemos a estrela que cai do céu, recebendo a chave do poço do abismo. E ao abri-lo, uma fumaça escurece o sol e libera entidades aterrorizantes sobre a humanidade. Embora não possamos afirmar com certeza se esses são os mesmos anjos do Tártaro ou uma outra classe de entidades, a mensagem profética é muito clara e inegável. Nos últimos dias da tribulação, as portas das prisões espirituais serão destrancadas e a terra experimentará o terror de criaturas que estiveram presas por milênios. O que o Tártaro nos ensina sobre a justiça de Deus é algo que a geração de hoje tenta desesperadamente ignorar. O mundo moderno promove a ideia de que não há consequências para a rebelião e que as leis divinas podem ser ignoradas sem nenhum julgamento final. Mas o fato de Deus ter criado uma dimensão inteira apenas para punir seres angelicais poderosos prova que a sua justiça é implacável contra o pecado deliberado. Se ele não poupou os anjos que habitavam na sua presença, o aviso para a humanidade caída é de uma urgência que não podemos mais negligenciar. Esse mistério também serve para nos mostrar a diferença entre o destino final dos ímpios e o castigo temporário que o Tártaro representa para esses anjos. O Tártaro não é o ponto final da história deles, mas sim uma sala de espera de segurança máxima, uma prisão preventiva antes do grande tribunal. No livro do Apocalipse, capítulo 20, lemos que no fim dos tempos, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. É para lá que esses prisioneiros milenares serão transferidos no dia do grande trono branco, onde enfrentarão o julgamento definitivo diante do Criador de todas as coisas. Enquanto esses anjos rebeldes estão presos em cadeias de escuridão, a promessa de Cristo para aqueles que o seguem é exatamente o oposto: a verdadeira liberdade na luz. O inimigo tenta usar o medo e o desespero para aprisionar as mentes humanas, hoje, criando abismos emocionais e espirituais na vida de muitas pessoas. Mas o poder que lançou os vigilantes no Tártaro é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que tem a chave de todas as prisões. A autoridade de Cristo é absoluta, tanto nas alturas celestiais quanto nos abismos mais profundos que a mente humana possa imaginar. Nós que fomos chamados para ser sentinelas nestes últimos dias, precisamos entender a hierarquia do mundo espiritual para não sermos enganados pelas artimanhas das trevas. Conhecer a realidade de lugares como o Tártaro nos dá uma perspectiva real sobre a guerra invisível que está acontecendo ao nosso redor todos os dias. Os anjos caídos sabem que já foram derrotados e que o lago de fogo os aguarda. Por isso trabalham incansavelmente para levar o maior número possível de almas com eles. O nosso dever é permanecer vigilantes, guardando a sã doutrina e alertando aqueles que ainda estão adormecidos pela ilusão deste mundo passageiro. Por isso, se você está ouvindo esta mensagem hoje, não a trate como apenas mais uma curiosidade teológica ou uma história antiga de terror. Este é um alerta bíblico de que existe uma justiça cósmica em andamento e que o
tempo da graça está se estreitando a cada dia que passa. As portas do Tártaro estão trancadas por enquanto, mas os sinais proféticos nos céus e na terra mostram que o julgamento final está muito mais perto do que imaginamos. Posicione-se do lado do Cordeiro de Deus enquanto ainda há tempo e não permita que o engano dos últimos dias corrompa a sua coroa. Se esse estudo revelou algo novo para você e abriu os seus olhos para as verdades ocultas nas Escrituras, você não pode perder o nosso próximo mergulho profundo. No próximo vídeo desta série de mistérios, nós vamos revelar quem é a entidade chamada Abaddon, o anjo destruidor do abismo, e quando ele será solto sobre a terra. Para garantir que você não perca essa revelação urgente, inscreva-se agora no canal A Última Sentinela, ative o sininho das notificações e compartilhe este alerta com sua família. Que a luz da verdade continue guiando seus passos nesta jornada final.